de fazer alguma coisa ou não fazer. Esse poder está na alma, por isso que a Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. Então agora a tentação vem exatamente nessa vontade, nesse desejo interior, não mais na carne, no exterior, no corpo, mas agora na alma. E disse então: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: a seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então Satanás agora responde a Jesus exatamente usando a palavra de Deus, como se ele tivesse recebido essa palavra diretamente de Deus para responder. Então ele cita a palavra de Deus, ele conhece, Satanás conhece a palavra de Deus, e ele cita, de novo ele vem colocando a dúvida: se tu és o Filho de Deus. E ele queria que Jesus se lançasse lá de cima para aparecer perante o povo, perante todos, como Filho de Deus, para que ele fosse revelado como Filho de Deus perante todos, para que Jesus tivesse ali uma posição já declarada como Filho de Deus. Isso o impediria, o atrapalharia na obra que ele tinha a fazer, na preparação dos seus discípulos. Tudo estava marcado, designado por Deus, tudo para acontecer na hora certa. Jesus não poderia ir precipitar essa hora, não poderia adiantar essa hora. Ele tinha uma obra primeiro a fazer, não era a hora dele se revelar como Filho de Deus. Por isso que muitas vezes Jesus fazia um milagre e dizia: não conte a ninguém. Não era a hora dele aparecer ainda como Filho de Deus. Não era a hora ainda dele ser oferecido em sacrifício. Tudo tinha a hora certa para acontecer. E a Bíblia diz que Jesus é que tomou a decisão, a hora de se entregar, a hora de tudo acontecer. Ele que decidiu. Então não foi o homem que decidiu, não foi o homem que fez, não foi Satanás que decidiu, que fez, mas Jesus se deu a si mesmo. Então o poder de dar a sua vida e torná-la a tomá-la foi dada por Deus a ele. Então veja bem que Satanás está agora tentando novamente para que ele se revele como Filho de Deus antes da hora. Mas Jesus responde a ele com a própria palavra de Deus: não tentarás o Senhor teu Deus. A Bíblia diz assim, a palavra que vem da boca de Deus diz isso. Então muita gente tem tentado, muita gente tem feito aí coisas, tem forçado a acontecer alguma coisa para provar que é filho de Deus, que tem uma posição junto a Deus. Tem gente que anda se exaltando, dizendo que tem carros, casas, fazendas, avião, não sei mais o que, aparecendo como se ele fosse dono de alguma coisa. E Jesus se recusou a fazer isso. Ele poderia ter a melhor casa, poderia nascer num berço de ouro, poderia ser o governador do mundo inteiro, o rei do mundo inteiro, o imperador do mundo inteiro. Ele poderia ser o que quisesse ser, mas ele decidiu ser homem como nós, simples, humilde, não ter nem onde repousar sua cabeça. Foi isso que ele escolheu. E é difícil achar alguém que realmente se encontre na posição de Filho de Deus, porque essa posição de Filho de Deus é de humilhação, de pequenez e não de grandeza no materialismo. Novamente aí o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então agora vem aí a tentação da soberba da vida, que é a tentação de ser grande, de ser maior do que os outros, de possuir riquezas. Vem então, dentro da área espiritual agora, a tentação para que o homem se torne maior do que todos, que ele dispute com os outros e ele consiga uma posição melhor do que todos.
Isso é um desejo que vem muito nos homens, principalmente nesses homens que são adeptos da teologia da prosperidade. Então eles vão disputar entre si quem tem mais. Ah, eu comprei um avião de 4 lugares. Ah, eu comprei um de 8. Ah, eu comprei um de 12. Ah, eu comprei um de 20. Daqui a pouco estão aí em super aviões, disputando uns com os outros quem tem mais. Ah, eu apareço na televisão tantas horas. Ah, eu apareço tanto. Ah, eu tenho tantos programas. Ah, eu tenho tantos, atinjo tantos países. Ah, eu sou isso. E começa então uma disputa por poder, por posição, e começam a querer cada dia mais lutar pela área financeira. Já não é mais pelo evangelho, não é mais pela salvação das pessoas, mas é uma luta por poder financeiro principalmente. Então estão buscando o reino da terra e não o reino do céu. Não estão interessados em que Deus conquiste mais almas, que Deus salve mais almas, mas estão interessados em ocupar o espaço do homem, em adquirir riquezas e mais riquezas e mais riquezas. Estão mais preocupados com o seu nome do que com o nome de Jesus. E João Batista nos deu uma boa lição sobre isso. Convém que eu diminua e que ele apareça. Então Jesus é que tem que aparecer isso tudo. Jesus é que tem que ser o grande, o poderoso, o exaltado, o reconhecido. Jesus é quem morreu por nós, ressuscitou, está vivo. E ele sempre tem a primazia, ele deve ser adorado, louvado e engrandecido. Veja aí que então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele prestarás culto. Então Jesus está dizendo: Satanás, eu não vou prestar culto a você, eu não vou me dobrar diante de você, eu não vou fazer como tantos homens, principalmente esses da teologia da prosperidade, que têm se dobrado diante de Mamon e não diante de Deus. Tem adorado ao dinheiro, ao tesouro, às coisas materiais, mais do que a Deus. E Jesus então dá essa resposta a Satanás, mas a Bíblia diz que é por enquanto Satanás saiu. A tentação foi vencida. Mas não quer dizer que Jesus não seria tentado outras vezes. Então a Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado como nós somos. Então ele foi tentado em todas as áreas possíveis, assim como nós somos tentados. E a palavra de Deus traz para nós então os tipos de tentação, né? São aí tentações na carne, tentação na alma e a tentação na área espiritual. E nós devemos estar prontos para vencer Satanás sempre pela palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, que é a Bíblia, mas que também é uma revelação dessa Bíblia para nós. Porque não adianta apenas citar a Bíblia se nós não acreditamos na Bíblia. Se essa palavra não é revelada a nós, se nós apenas repetirmos o que está escrito na Bíblia, então não vai adiantar muito. Nós temos que saber que esta palavra deve ser revelada a nós. Nós devemos entender o que nós estamos respondendo, o que nós estamos falando. Então é importante entender a palavra de Deus, receber a revelação do Espírito Santo que mora em nós. E ele inspirou a escritura da palavra de Deus. Então ele é o revelador dessa palavra para nós. Então a primeira coisa para entendermos nessa lição é a seguinte: a nossa maldade, os nossos desejos, nossas intenções, aquelas coisas ruins que nós temos em nosso pensamento, em nossa intenção, isso não vai impedir Deus de agir através de nós. Isso não vai atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Deus já nos conhece por dentro. Deus sabe as nossas intenções, nossos pensamentos, nossos desejos. Ele sabe, mesmo assim Ele nos usa. Isso não vai impedir, porque Deus nos usa pela sua graça, pela sua misericórdia.
pelo seu amor. Não vá deixar que Satanás o engane. Não, eu não posso ser batizado com o Espírito Santo porque eu respondi mal à minha mãe. Porque de repente eu tive o desejo de fazer uma coisa errada, de dar um cascudo no menino, né? Que eu tive o desejo de ter um carro ali que é mais bonito que o meu. Então não vá pensar que isso vai impedir Deus de agir através de você. Não. Você vai se esforçar por vencer o pecado, mas Deus sabe que você só pode vencer se estiver em Cristo, mas você não vai deixar nunca de ter alguma coisa má dentro de você, algum desejo mau que não é o desejo de Deus. Deus sabe disso. Então nós devemos lutar sempre contra o pecado. Mas não pense que por causa dessa natureza pecaminosa que nós temos, Deus vai deixar de nos usar, de nos ouvir. Não. Você sempre estará lutando contra o pecado, estará se arrependendo, pedindo perdão a Deus, confessando ao Senhor seus pensamentos errados, seus desejos errados. Agora, não dê lugar a isso. Não pratique isso. Vença o pecado. Esteja em Cristo. Deus estará sempre a seu lado, sempre te ajudando. O Espírito Santo está aí dentro de você. Confie em Deus. Agora também, o lado contrário não pode ser verdadeiro. Não vá pensar que agora, porque você está lutando contra o pecado, está vencendo, você tem o direito de exigir alguma coisa de Deus. Não pense assim. Então, nem um lado está certo, nem o outro lado está certo. Não pense que Deus vai impedir de você fazer alguma coisa para Ele, porque você tem a natureza pecaminosa, ou também não acredite e não pense que Deus tem a obrigação de servir você, de fazer tudo o que você quer, porque você não está em pecado. Então nenhum lado é verdadeiro, nem o outro lado é verdadeiro. Deus age pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor. Ele sempre busca o relacionamento conosco. Quanto mais nós estivermos próximos de Deus, mais afastados estaremos do pecado. Então a única coisa que pode causar alguma impressão boa em Deus a nosso respeito é a nossa fé. Veja bem que Jesus disse, olha, do centurião, nem em Israel achei tamanha fé. Disse para aquela mulher, Sírio Fenícia também. Ficou admirado com a fé dela. Isso impressiona a Deus. A fé em Deus, acreditar em Deus, acreditar que Ele pode qualquer coisa, que Ele é tudo, que Ele está em toda parte. Então ter fé em Deus, isso é a única coisa que pode impressionar a Deus. Agora, mandar em Deus, ordenar a Deus, nada disso impressiona a Deus. Ser grande aqui na terra, isso não impressiona a Deus, nada pode impressionar. Agora nós devemos agir por fé, acreditando em Deus e não mandando em Deus, ordenando a Deus alguma coisa. Mas acreditar nele, isso sim agrada a Deus. Vamos passar então pelos principais pontos da nossa lição aí. A nossa introdução diz o seguinte: nessa lição veremos que o desejo de se barganhar com Deus é algo totalmente reprovável, pois contraria todos os princípios da palavra de Deus. Com a introdução de certas heresias e modismos no contexto evangélico, a velha prática da barganha voltou a induzir as pessoas a usar a fé e até mesmo a Bíblia para obter vantagens duvidosas e até ímpias. É uma tentativa de chantagear a Deus. Então aqui já fala de um tipo de fé que vai além da fé em Deus. Já é uma fé em si próprio, como se você mesmo pudesse induzir Deus, obrigar Deus a fazer alguma coisa. É aquilo que as pessoas dizem, eu sou filho de Deus, então eu posso fazer isso, posso exigir isso, que vai acontecer isso, o que eu falar vai acontecer. É um tipo de fé que não agrada a Deus, é uma fé em si próprio e não em Deus. É uma fé no merecimento. Eu sou filho de Deus, eu sirvo a Deus, estou fazendo a obra de Deus, então tudo que eu falar ele tem que fazer.
Então tome cuidado com isso. Ninguém manda em Deus.